Senhor, nós te agradecemos por este momento que temos agora, de nos ocuparmos um pouco mais com o estudo da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a mutuamente construirmos esse conhecimento, para que possamos crescer na compreensão das tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Bom, a nossa lição de hoje, que é de número 17, então, se chama Jesus Cristo Voltará. E é um tema que eu confesso que não gostaria de dar aula sobre isso. Não é um tema que me interessa, nunca estudei muito a respeito, porque não tem nem material, né? Porque vem muito com isso. E até começamos originalmente essa lição, essa revista, né? Que foi na classe de jovens, e me lembro que eu até pulei essa lição lá com os jovens, porque realmente nunca me interessou muito. No entanto, tem o Pedro, acho. Tem sim lá. Acho que Pedro ainda. Bom, enfim. De qualquer maneira, agora sobrou a aula aí, e eu então tive que encarar essa semana de começar a estudar um pouquinho. E a verdade é que quando a gente começa a estudar, a gente vai, e daí se afunda e começa a trabalhar outras coisas, pedir ajuda de material para outras pessoas. Estive trabalhando, então, e no fim acho que consegui pelo menos reunir algum conhecimento aí sobre isso, para a gente poder, né, trabalhar hoje, então, com esse tema. Eu fiz, inclusive, uma projeção, então, preparei aí uns slides que eu peço para a Luciana projetar, mas para a Rosa poder acompanhar aí, e o André, né, que estão em casa, não sei se tem mais alguém em casa. Chegou? Ah, tá bom, não estava vendo. O tema, então, é Jesus Cristo voltará. Tem a ver, portanto, né, com juízo final, tem a ver com parousia, né, essa palavra aí que significa visita. Na verdade, parousia era o nome que os gregos davam quando um príncipe visitava um lugar, né? E aí os cristãos tomaram essa palavra para se referir à vinda, à volta de Jesus, né? A visita, então, de Jesus, a presença dele. Tem a ver com Apocalipse, né? Que significa revelação, tem a ver com escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E a questão é essa, então, né? Se é um tema que nos interessa, para começar. Ivonete, você tem interesse por esse tema? Até hoje não. A Ivonete está dizendo que até hoje não. Não sei se vocês ouviram. E vocês, já pensaram nisso, não? Não vou dizer que tem interesse, mas assim, é um assunto que volta e meia que chega na gente, né? De alguma forma ou outra. Isso. O casal aqui está dizendo, né, que, sobretudo por conta desses tumultos últimos, recentes aí, né, da pandemia e tudo isso, mesmo a gente que não tem muito interesse pelo tema, acaba ouvindo algumas coisas, né, se confrontando até com essas coisas, porque realmente uma das coisas que o pessoal fala, então, é que isso seria sinal de que o retorno de Jesus está se aproximando e tudo mais. Acho que é isso mesmo. Acaba aparecendo mais esse tema. A questão é que esse tema, de fato, né, ele aparece já, inclusive, no Antigo Testamento. Muito desse contexto aparece já no Antigo Testamento, quando o povo judeu esperava por Jesus, mas esperava pelo Messias, né? Então, aí tem muito desse contexto, né, de sinais, de que haveria, né, maior, não é? E que então o Messias viria. E também tem esse sentido de que quando ele viesse, haveria um momento de arrependimento, de contrição, de busca maior, e que então seria instalado um reino de paz e justiça e tudo isso. Então isso já estava um pouco associado com a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, e alguns então o aceitam e outros não, né? A gente tem um outro momento de cisão aí agora, e então a espera, quando Jesus começa a dar sinais de que ele vai embora, mas ele volta,
né? Então, a gente vai lembrar ali de todos aqueles relatos dos evangelhos a respeito disso. Então, a gente tem outra vez de volta essa coisa de que, então, ele vai retornar e vamos ter sinais a respeito e tudo isso. O nosso texto base, que a revista indica, é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. No entanto, eu acho... vocês sabem que a gente gosta muito da revista, a gente sempre elogia muito o texto, mas esta lição em especial não está lá essas coisas, tá? Então, para começar, eu acho muito difícil a gente pegar Mateus 24 sem pegar o 25. Acho complicado, porque acho que o 25 conclui o que Jesus estava propondo, quer dizer, né, a história, na verdade, envolvia também o capítulo 25. O assunto, né, vai até lá. Depois tem um outro erro grave aqui, que depois eu vou mostrar mais para o final. Mas o que eu queria, então, propor, Luciana, pode, por favor, mostrar a segunda tela, que é, então, esse texto todo de Mateus 24 e 25. Tá? Se vocês forem ler esse texto, eu sugiro que leiam na Nova Versão Internacional, porque ela fica um pouco mais clara, sem abandonar completamente toda aquela formalidade que a gente gosta de ler na revista e atualizada. A Nova Versão Internacional traz umas modificações pequenas que ajudam a entender, porque texto escatológico é sempre complicado, né? Então, acho que ajuda um pouquinho se a gente pegar e acessar isso. Não precisa pegar, não, Luciana, eu vou só estudar um pouquinho já essa divisão do jeito que eu fiz aí. Não precisa, eu quero mesmo. A gente está usando aqui, está dando certo. Isso era adicional. Obrigada, Ilquias. Aqui a gente tem como objetivo, que eu me propus, então, nesse estudo, a gente lembrar que a fé na promessa da volta de Cristo sustenta a nossa esperança de que existe algo além das nossas dores. Isso aqui eu listei o que acabou me motivando a estudar tanto esse tema dessa vez, tá? A esperança que precisa ser sustentada, primeiro com esse fato de que existe algo além das nossas dores. É uma esperança necessária, senão a gente não consegue viver. A outra coisa é que, enquanto não chega o fim dos tempos, nós temos o bom pastor, nós temos o consolador. A gente não está sozinho. Essa é outra realidade importante que a gente tem que trazer. E, claro, que ler esse texto de que ele vai voltar sustenta essa nossa esperança. Além disso, lembrar que Jesus nos exorta à perseverança. Ele não só convida, ele de fato exorta, né? Tenha um bom ânimo que eu venci o mundo. Então, sabe, a gente tem que, né, saber aguentar, tolerar essa situação de agora ainda, porque a gente tem a promessa de uma vitória. E, além disso, sobre ir por todo mundo e pregar o evangelho. E é aí, então, que a gente começa a desenvolver todo nosso estudo de agora, né, pensando que esse que é o objetivo da gente gastar esse tempo estudando um tema que, em princípio, nem nos interessa tanto assim, mas que a gente precisa, de fato, alimentar essa nossa esperança, e é por isso que a gente está estudando, né? Você passa o seguinte, por favor, Luciano. A gente tem aqui, então, agora, o esboço desses dois capítulos, Mateus 24 e Mateus 25. Lembrando que eu peguei aqui as divisões que a gente acha na versão da Bíblia de Jerusalém, que ela é mais dividida do que a nossa versão Almeida, então acho que dá para a gente pegar mais os pedacinhos e lembrar para construir um pouco melhor o texto. Lembrando que o versículo 24 do Mateus, a gente encontra quase igual em Marcos 13 e em Lucas 21. Está quase igual. O capítulo 25 do Mateus é só ele que escreve, tá? Mas então, a estrutura do 24, então nós temos assim, uma introdução que é como é que começou essa conversa? Essa conversa começou com os discípulos conversando com Jesus sobre o templo. O templo estava sendo reconstruído ainda, né? Estavam, então, fazendo reforma no templo e os discípulos comentaram, né, sobre o templo e Jesus, então, fala que ele seria derrubado, que ele seria destruído. No trechinho do 4 até o 14, então, é
quando Jesus começa, porque daí os discípulos pedem, então, porque tem a volta, eles já ligaram, né? Porque Jesus já tinha falado outras vezes sobre isso, então eles se ligam. É porque tem a segunda vinda. Quando que vai ser? E quais são os sinais para a gente ficar sabendo também, né? Qual a mensagem que a gente vai ter? E aí Jesus começa a discorrer, então, sobre isso, nesse texto, né? Ele fala do princípio das dores, então, guerras, fome, terremotos, perseguições, conflitos, falsos profetas e apostasia, e a pregação do evangelho no mundo inteiro. São os sinais que ele apresenta, né? O primeiro grupo, então, de guerra, fome e terremotos, são as coisas que estão acontecendo no mundo. Perseguição, conflitos, falsos profetas e apostasia, as coisas que estão acontecendo no interior da igreja a respeito disso, e esse desafio da pregação do evangelho no mundo inteiro, para todas as nações, ele fala, né? Todas as etnias, a gente poderia dizer. Do 15 até o 23, ele fala da grande tribulação. Então, vai citar a abominação da desolação, e aí tem algumas das frases que lembram muito o texto de Daniel 8, que é a profecia sobre a destruição do templo. E aí, então, começa a aparecer aquela pista que a gente tem de que o que Jesus está se referindo nesse texto aqui é uma mistura da destruição do templo que vai acontecer em 70 com a volta dele. A destruição do templo em 70 é vista pelos teólogos como o grande julgamento dos judeus, do povo judeu, que é quando, então, outra vez, né, o templo é derrubado, mas pelos romanos, que então destroem toda Jerusalém e o templo também. É profanado o templo, algumas peças do templo são levadas como troféus, né, para Roma. Então tem até em Roma uma grande estátua lá do Tito carregando alguns dos ornamentos da mesa de Jerusalém, né, dos santos lá e tudo isso. Então aqui um pouco disso também. Mais para frente a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre isso. A grande tribulação, então, tem a ver com a abominação da desolação, quer dizer, aquele horror todo dessa destruição, que está, então, muito fundamentado em Daniel 8, mas também tem, como consequência, né, o sofrimento para todas as pessoas e o aparecimento dos falsos messias, que tentarão enganar as pessoas, inclusive os eleitos. No texto de 26 a 28, então, ele fala da vinda do Filho do Homem que será manifesta, e será muito evidente, e será visível para todos, né? E o 29 até o 31 complementa um pouco isso, como é uma amplitude cósmica desse acontecimento. Ele fala, então, de sinais do sol, da lua, das estrelas, das nuvens, dos trovões, né? E aí aquela frase que até faz parte de um cântico que a gente cantou muito na juventude aí, né? Que o trovão vem do Oriente e vai até o Ocidente e tal, né? Isso, Então, nesse sinal de que será tudo muito visível, não vai ser nada escondido, né? E que haverá esses sinais, então, cosmológicos aí, assim, para mostrar que, de fato, a coisa chegou num ponto, né, em que não tem mais saída nessa situação. Do versículo 32 até o 26, 36, né? Tá errado aí. É a parábola da figueira. Lembra? Que Jesus então fala de que você olha o fruto e você vai avaliar quando é que ele está maduro, percebendo os sinais dos tempos, né? Da atmosfera, da temperatura, do sol, da umidade, tudo isso. É quando então vem o fruto. Jesus está sinalizando aqui que não tem data, não é? É uma situação de uma conjugação de fatores, um pouco a expressão que o Paulo Garcia fala naquele vídeo que eu recomendei no texto, né? É essa conjugação de fatores, então, que leva a isso, né? É a maturidade do tempo, né? E que ninguém sabe quando, portanto. E do versículo 37 ao 44, ele fala sobre a necessidade de vigiar sempre, porque não se pode prever. Assim como no tempo de Noé, ninguém previa o dilúvio, assim também ninguém sabe quando é que o ladrão vem, então você tem que estar sempre prevenido, né?
e a parábola do mordomo, que finaliza o capítulo 24, que fala da conduta do servo que o Senhor instituiu sobre os demais, se ele foi fiel ou não foi fiel. E aí, então, haverá o julgamento. Isso tem uma referência direta a nós, né? Porque, assim, um dos estudos que eu andei lendo, né, dizia assim como João Batista anunciou a vinda do Messias, né, e preparou o caminho do Senhor, e qual era a grande pregação dele? Arrependei-vos, né? Assim também hoje é a igreja quem é responsável por sinalizar que Jesus vai voltar e que preparar esses sinais, né, do que se refere à nossa responsabilidade, que é a pregação do evangelho, tá? Então é isso que está definindo um pouco essa sinalização. Voltando agora lá no texto, a gente tem então o capítulo 25 de Mateus, que está só na narrativa de Mateus, tá? Essas referências, a parábola das 10 virgens, que fala então das insensatas e das prudentes, né? E a parábola dos talentos, que lembra a gente o que nós vamos fazer com os dons que a gente recebe, o que nós estamos fazendo com o que a gente sabe, tem à disposição, conhece, aprendeu, enfim. E o grande julgamento, aquele então de que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse vai ser o julgamento que Jesus sinalizou com clareza, né? É o que a gente está fazendo com o outro. Bom, quando a gente está falando, pode passar o seguinte, Luciana, por favor. Quando a gente está lembrando o comecinho desse texto, a gente vai lembrar lá, então, do Mateus 24, 3, que os discípulos, então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigindo-se a ele, em particular, disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Então, os discípulos estavam querendo saber essas duas coisas, quando e que sinais haveriam. E Jesus mata a primeira logo de cara, ele diz, ninguém sabe. Ele mesmo afirma logo isso. E aqui é importante a gente lembrar, né, que tempo tem a ver com Cronos e com Kairos. Cronos é o tempo medido, não é? E nessa expressão de que quando Jesus está falando, nem interessa vocês saber quando, porque nem eu sei, é só o Pai que sabe, ele até diz isso, né? Ele está dizendo assim, olha, existe um fascínio, não é? Pelos cálculos, pelo controle dos números, pelo controle da data. A gente quer... Não é isso que confere a nós. Isso não compete a nós, né? O que compete a nós, de fato, é ver quando é o tempo da colheita, né? O Kairos, então, né? O tempo da realização das coisas, em que tudo contribui para que aconteça aquilo, né? E acho que a gente pode até pensar um pouquinho nessa divisão quando a gente pensa em coisas que, momentos importantes da vida da gente, né? Sempre foram nesse sentido, né? De que uma porção de elementos, de fatores, de variáveis, né? Combinaram de tal maneira que aquilo aconteceu na nossa vida. Nunca tem uma coisa só e nunca daria para prever, não é? Não, aos 18 anos eu vou fazer isso. Não dá, a gente não consegue, não é? Sei lá, a gente não consegue estabelecer, a gente não tem controle sobre o Cronos. A gente pode ter, sim, algum controle e contribuir para que aconteça o Kairos, o momento apropriado, oportuno para fazer as coisas. É isso, então, que Jesus logo elimina nessa conversa. Não tem tempo. O tempo é Deus que vai providenciar. Se não tem tempo, então, quais são os sinais? É o que Jesus queria saber. Você pode passar o outro, Luciana, por favor? Quando acho que a narrativa mais próxima que a gente tem de tudo que estava acontecendo aqui é essa de Atos, quando o Lucas está contando em Atos como foi a ascensão de Jesus. Então, antes da ascensão, os discípulos perguntaram outra vez, está lá em Atos 1:6, né? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria. Lembra da aula da Ivonete, né? Então, aquela coisa que vai ampliando, né? É aqui entre nós, né, na igreja, aqui na nossa cidade, na nossa circunvizinhança e até, né, para quem está longe dos nossos círculos, como Samaria, e até os confins da terra. Esse que é o nosso trabalho, não é? Jesus estava falando claramente, para vocês não interessa o tempo, para vocês interessa o que vocês têm que fazer. Vocês vão receber poder do Espírito Santo e aí vocês têm trabalho. E aí, então, né, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Estão olhando para quê? Não é? Não tem mais nada agora lá. Agora o negócio é aqui. E aí, então, eles voltaram para Jerusalém, está lá no versículo 12 em seguida, né? E depois lá no 14, no mesmo, todos eles perseveravam unânimes em oração. Então, nossa tarefa não tem a ver com o estabelecimento dessas circunstâncias, tem a ver com o que nós temos que fazer, com os dons que nós temos e fazer cumprir a nossa missão, né? Acho que você pode passar já adiante, Luciana, por favor. Naquele vídeo que eu passei, né, da conversa do Paulo Garcia com o João Carlos, eles colocam um pouco a interpretação desses sinais. Os discípulos queriam saber a data e queriam saber os sinais. Sobre os sinais, então, tem essa divisão aí que o Paulo esclarece muito bem para a gente, né? O Paulo Garcia, estou dizendo. Os três tipos de sinais, esses cosmológicos, que são os sinais no mundo, né? As guerras, os terremotos, as coisas que estão acontecendo aí. Os eclesiológicos, que são os sinais que acontecem na igreja, as perseguições, as divisões, a falsidade e a apostasia, né? Então, assim, ó, vai ter conflito, ninguém vai se entender, dentro da família vai haver problemas, né? Bom, e os sinais missiológicos, que se refere ao cumprimento da missão, a proclamação do evangelho em toda a terra. Todos esses sinais, na verdade, aconteceram antes, até da vinda de Jesus, continuavam acontecendo, inclusive naquele momento em que essas coisas dos relatos do Novo Testamento estavam acontecendo, também estavam acontecendo essas coisas, e acontecem hoje também na nossa vida, a gente vai procurar. Hoje não tem também guerra, terremoto, sinal de todo tipo aí, não é? Também não tem sinal de perseguição dentro da igreja, de apostasia, de conflito, tudo isso tem também. E também tem a pregação do evangelho acontecendo. Agora, essas coisas todas, né, se intensificarão na medida em que se aproximar a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. É isso que o texto bíblico fala, né? Então, é basicamente disso que nós estamos falando, né? De que esses sinais todos estão por aí, e aí por isso que a gente, quando acontece a pandemia, fica, não é? Será que é agora, então? Não é aquele alvoroço, porque é o desconhecido, assusta. De fato, tem muita gente sofrendo por conta disso, não é? E isso é uma realidade que a gente enfrenta, a gente também está sofrendo. Dentro da igreja também a gente está em conflito, e atualmente nós estamos em conflitos, todas as igrejas estão em conflito, na verdade, não é, gente? Se a gente for ver, não é? Em todas as denominações está havendo essa dificuldade de entender direito à missão também. E o Paulo Garcia, até naquele vídeo, ele fala assim, olha, na verdade, quando está tudo muito bom na igreja, aí que não deve estar bem, né? Enquanto a igreja estiver alvoroçada, procurando descobrir seu caminho, então, tá bom, tá? Tem alguma chance de seguir. Tudo bem. Vamos seguir para o outro slide, quando eu faço algumas observações, então, do que eu encontrei. O texto de Mateus 24, e aí, então, igualmente aquele de Lucas e o de Marcos, que eu indiquei lá no começo, né? Eles combinam, nesse discurso escatológico, a ruína de Jerusalém, que estava próximo de fato, e o fim do mundo. Jesus está falando das duas coisas ao mesmo tempo, né? Vamos lembrar que esse é o relato registrado que nós temos, que foi feito entre os anos 60 e 70, e no caso do Lucas, 80, não é?
Por aí, assim, nessa época é que registraram nos evangelhos o que tinha acontecido 30, 40 anos antes, certo? Nesse registro, claro que amontoam-se dados, não é? E a gente tem, então, aqui registros de coisas que já iam acontecer logo, e Jesus estava indicando isso. O que estava acontecendo nos anos 30? O Império Romano dominando aquela região toda, mas havia resistências, havia um grupo que não aceitava esse domínio dos romanos e estava tentando mudar aquela situação. A coisa toda vai culminando, os zelotes e outros grupos, né, líderes lá, começam a organizar melhor essa resistência e vão, então, enfrentando o exército romano, e aí o exército romano vai aumentando a força com que dominava lá, até o ponto em que eles, então, chegam, vão destruindo em Jerusalém, e chegam, então, finalmente na última muralha de Jerusalém, que eles ainda estavam dominando, os judeus ainda estavam dominando, derrubam tudo, e no ano 80, no ano 70, então, Jerusalém cai. É isso que Jesus estava se referindo, uma boa parte desses sinais que ele indica lá em Mateus 24, que estão indicados lá em Mateus 24. É o grande julgamento judeu que a gente menciona, né? E aí é que tem esse erro na lição, no texto da lição. O texto da lição fala que no ano 70 aconteceria a destruição pelo Império Romano, mas ele fala assim, ó, nesse período Antíoco Epífanes profanou o templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus, o deus grego, em seu espaço santo. Espera lá. 70 foi isso que eu contei agora. O Antíoco Epífanes era o imperador, era o governante da Síria no ano 175 antes de Cristo, tá? E ele sim vinha vindo, então, né? Depois do retorno do exílio da Babilônia, os judeus voltaram, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo, estavam lá, né? Neemias, tal, toda aquela história. Daí, então, estava tudo organizado lá. E aí, então, o poder estava, né? O Antíoco Epífanes, então, se tornou governante da Síria, veio passando por cima do Egito, e depois do Egito ele veio para Israel. E, então, no ano 168 antes de Cristo, ele derrubou o templo de Jerusalém. Do mesmo jeito, tá? E com profanações muito maiores, né? Ele derrubou parte do templo, mas ele, então, trouxe para dentro do templo sacrifícios de porcos. O que é o porco? O animal mais abominável para o judeu, não é? E eles fizeram isso, sacrifícios de porcos, e colocaram uma estátua dos Zeus no lugar do sacrifício, ali na mesa do altar. Tá? Essa foi a grande... Eles proibiram os judeus de cumprir todos os rituais que os judeus tinham, né? Tudo aquilo que fazia parte da cultura judaica, eles perseguiram, mataram muito, teve grandes matanças e tudo isso, e eles, então, promoveram essa limpeza toda ali. E isso é uma coisa muito marcante para o judeu naquela época, mas foi em 168 a.C., tá? Foram duas destruições, então, essa e depois a outra dos 70. Porque aí, lá com o Antíoco, né? Depois disso, então, é uma coisa que nós protestantes temos menos da história, porque são histórias contadas no livro de Macabeus, que não faz parte da nossa Bíblia, né? Porque essa família dos Macabeus tinha um sacerdote que se negou a participar, porque aí eles chamavam, não é? Ou morre ou entra nesta aqui. E chamaram esse sacerdote para fazer o sacrifício do porco lá no templo. E ele se negou, e aí, então, ele foi morto, e os filhos dele se organizaram, começaram a organizar a resistência. Esse pequeno grupo, então, foi crescendo, distribuíram, conseguiram, de alguma maneira lá, se organizar lá, no tipo de um terrorismo mesmo, não é? E conseguiram vencer.
e expulsaram outra vez os sírios de volta para o lugar deles e reconstruíram Israel, Jerusalém, o templo e tudo isso. Pois é, compra a Bíblia de Jerusalém que tem. Aí, então, a gente tem toda essa história porque um membro dessa resistência de Israel era aquele Joséfo, o historiador lá, sabe? O Joséfo, que ele deserdou, passou para o grupo ai, desculpa, não, me confundi, não é isso. Não é isso. Essa história está narrada nos Macabeus. A história que eu contei lá dos anos 70 é que aconteceu isso. O Joséfo, ele passou para os romanos e acabou se tornando um historiador dessa batalha toda. Por isso que a gente tem também o registro. Fala lá, Rosa. Desculpa, é Flávio Joséfos. Flávio que é o Joséfo. famoso. Isso. Então, ele que foi, então, que passou para a banda dos romanos, né, nesse conflito todo, e foi registrando toda essa história, por isso que a gente tem também o acesso de o que aconteceu nessa derrubada do templo de 70. Tá? Bom, ok. Passamos por isso também, que acho que é uma coisa que a gente tem que, então, ter em vista. O importante não é todas essas histórias que eu contei, mas o importante é a gente lembrar que o capítulo 24 do Mateus, assim como o 13 de Lucas, é isso, né? O 13 do Marcos e o 21 do Lucas, eles estão falando das duas coisas ao mesmo tempo. Estão falando da ruína de Jerusalém dos anos 70 e estão falando do fim do mundo ao mesmo tempo. Então, tem uma mistura de coisas aí. Tem momentos em que a gente está lendo e a gente pode relacionar bem com aquele momento que, de fato, foi acontecendo logo. Por isso que nas cartas de Paulo, que foram escritas antes dos evangelhos, né? Então, Paulo tinha, em alguns momentos, né, nas cartas, a gente pode perceber que aquela comunidade tinha meio que a certeza de que o retorno de Jesus aconteceria muito cedo, porque parte daqueles sinais estavam já sendo observados, de fato. E, claro, a matança foi muito grande, né, naquele período, havia muita fome, houve muita perseguição. Então, de fato, muitos daqueles sinais estavam se concretizando naquele momento. Muitos judeus foram perseguidos, cristãos também foram perseguidos. Não é? Então, a gente teve... Mas, então, parte daquelas coisas que Jesus anunciou lá se referiam à sua volta depois mesmo. Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar na leitura desse texto. A outra coisa que a gente tem que se perguntar é o que significa proclamar o evangelho em toda a terra. Né? Naquele vídeo, o João Carlos pergunta para o Paulo Garcia, e o Paulo Garcia diz que, não, nas últimas estatísticas, a gente viu que, na verdade, nós estamos muito longe de chegar a atingir todas as etnias. Né? Chegar com o quê? O que a gente entende como pregar o evangelho. Isso, que evangelho, né? E o que significa isso de fato, né? Eu queria ter a Ima aqui junto para contar um pouco para a gente como é que, naquele período, pelo menos, que ela e o Paulo trabalharam lá na Missão Kaiowá, né? Como é que se entendia, não é? Levar o evangelho para os grupos indígenas. Porque, às vezes, os conceitos também se misturam um pouco. Né? Pois é. Enfim, acho que a gente tem que pensar um pouquinho como é que isso está acontecendo de verdade. No entanto, de tudo que a gente tem conversado aqui esses dias todos sobre, nessas lições todas, não é? Sobre o que significa fazer missão, né? Acho que ficou mais ou menos claro que a gente tem diversas possibilidades de fazer missão em diversos lugares. E isso significa, sim, levar o evangelho, independente de que com isso a gente esteja construindo igrejas. Mas acho que é uma coisa para a gente estar discutindo. Né? Eu ainda queria, antes da gente passar para a discussão, conversar sobre o último tópico que eu coloquei aqui, que é sobre os metodistas e a volta de Jesus. No começo da semana, quando eu fui procurar coisas a respeito, quando eu vi que a lição estava meio pobre,
difícil a gente encontrar textos de metodistas falando sobre segunda vinda. Também tive dificuldade de encontrar texto do próprio Wesley falando sobre a segunda vinda. Confesso que não fui procurar, não conheço tanto os sermões para encontrar um sermão dele que tivesse falando sobre isso, mas acho que se tivesse, a gente teria como descobrir com um pouco mais de facilidade do que eu tive aí. Tá. De qualquer maneira, a volta de Jesus é doutrina metodista. A gente afirma isso no credo apostólico, e ele é mencionado também nos artigos de religião, aqueles 25 lá. Mas a preocupação maior do metodismo é com o aqui e agora. John Wesley era uma pessoa que tinha muita clareza de que a conversão é importante, né? Ele tinha essas perguntas que ele fazia para os pregadores dele, né? Tens a graça? Então você tem a salvação em você? Você tem os dons? Então agora, cadê os frutos? Né? Então ele tinha muita clareza de que é esse trinômio aí que nos leva para perto de Deus. A santificação tem esse passo, né? E então você tem o momento de ter a graça. Vamos até usar o símbolo do culto hoje, não é? Tem a Maria lá ouvindo o tempo todo, mas tem que ser a Marta também, que vai fazer alguma coisa, porque afinal de contas alguém precisa comer, não é verdade? Então, né, são passos que a gente tem que entender na vida cristã e tem que equilibrar. É evidente que os metodistas desejam a volta de Jesus, porque isso significa a plenitude do reino. E quem não vai querer a plenitude do reino? Não é? Para nós é muito claro isso, porque a graça, que é a base da teologia metodista, ela começa justamente com essa experiência, né, de sentir para nós isso, esses valores do reino, de sentir como alvo nosso também passar para os outros essa plenitude, esse desejo, né, esse anelo da plenitude, da justiça, do amor e da paz. É isso que a gente deseja. E isso significa, sim, a volta de Jesus. Mas a gente está mais preocupado, nós metodistas, sim, com a missão. A gente trabalha muito mais a missão do que ficar procurando a data, menos ainda, não é? Mas os sinais, também a gente não anda muito preocupado com os sinais, não é? É muito raro um metodista embasado na doutrina metodista de fato, né? Ficar dizendo, olha, isso aqui que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. A gente não está procurando os sinais, nós estamos procurando fazer a nossa parte, né? Nós estamos procurando fazer o que é preciso ser feito para que, então, o evangelho, nas suas múltiplas formas, não é, de fato se propague. A grande questão para nós, metodistas, é que a gente, de fato, acredita que Deus vai acabar com a ordem presente. Essa confusão toda que a gente está vendo vai acabar um dia. Essa é a grande fé que alimenta a nossa esperança. Hoje a gente está sofrendo, hoje a gente tem essa desigualdade, mas isso vai acabar. E Deus vai interferir de alguma maneira para acabar tudo isso. É essa esperança que sustenta a gente. E é isso que é importante para nós nessa história toda. Wesley acredita que a graça de Deus nos torna agentes de transformação e que as forças do mal têm que ser vencidas. É isso que a gente mais encontra, né, nos textos, nos estudos teológicos do metodismo. Lembrando, né, que o Wesley resumiu a ênfase missionária do metodismo assim: reformar a nação, particularmente a igreja, espalhando a santidade bíblica em toda a terra. Está bem parecido com o que Jesus sinalizou lá na hora que ele estava falando dos sinais, né? Então, reformar a nação, organizar essa bagunça, né? Particularmente a igreja, porque a igreja também está envolvida nesse rolo todo, e espalhar a santidade bíblica. Então, acho que nós estamos no fim. O metodismo traduziu, no certo sentido, né,
toda essa expectativa da segunda vinda no sentido bem mais prático, de fato. Tem alguns textos de metodistas dissidentes, eu diria, né, da metodista livre e tal, que denunciam um pouco isso, né? Assim, de que os metodistas meio que escondem isso. Por outro lado, a gente acaba meio se defendendo, mas também acho que tem muito sentido, lembrando que esse tema da volta de Jesus muitas vezes é usado para amedrontar muito crente por aí, não é? E isso também é uma grande mentira. Então, acho que a gente conseguiu resumir um pouco dessas possibilidades de enxergar o tema, e para mim, pelo menos, que fiquei estudando um pouco mais essa semana, deu um pouco de sentido esse tema, né? Tá bom. É provável que amanhã já não seja mais isso uma coisa importante para mim, né? Mas acho que eu consegui estudar um pouco, entender um pouco melhor e descobrir um pouco melhor, na verdade, por que na minha história de metodista desde Curitiba, esse tema nunca foi aquele que me empolga, né? É porque, de fato, a gente enxerga a missão como muito maior nessa questão. Mas agora eu abro aí para as observações e ponderações de todo mundo. Pelo momento que a gente está vivendo agora, eu achei o texto muito pertinente e é uma coisa que eu penso há muito tempo, porque o que a gente vê na internet, sociais, é só isso, pelo menos o que eu tenho visto. E eu acho que eu acho bem interessante isso de não se preocupar, porque a gente tem que fazer a nossa parte e fazer pelos motivos certos, né? Não por medo. Jesus vai voltar, a gente tem que fazer, né? A gente tem que estar vivendo da melhor forma possível, estar fazendo a missão dele e não esperar, né? Por uma volta, porque a gente sabe que é certa, mas não ficar com esse medo, com essas expectativas, né? Porque só fazem mal, é o que eu vejo, só faz mal para nós e para as pessoas, né? Legal, obrigada. Tá? Pedro? Foi. Bom, como eu falei aquela hora, esse é um assunto que a gente nem sempre está interessado, nunca busca, na verdade, né? Mas toda hora parece que está batendo a porta, né? Seja a gente se questionando, se perguntando certas coisas, ou você vendo, às vezes, uma notícia, alguma coisa que fala, não, tá tudo errado, alguma coisa vai acontecer, né? Mas eu vejo também que, assim, é muito... tem aquela coisa, né, de que o livro do Apocalipse não é uma carta do fim dos tempos, mas da questão da igreja em Roma, o que ia acontecer, o que estava em andamento. E a gente vê, assim, que se passou tanto tempo, né, já aconteceu aquilo. Eu penso, às vezes, no meio da Idade Média, uma pessoa também, vendo tantos sinais, imagina, né, achando, e passou. Ou seja, é uma questão também, acho assim, para a gente pensar como esperança também, né? Porque é algo que um dia já acontecerá, mas que a gente também não deve se ater a isso, né? Como medo para motivar a nossa fé, né? Muito bom. Eu só quis dizer que ela não gostando do tema, não entendendo do tema, dar uma aula como essa, imagina quando ela entender, quando ela gostar, né? E aí? O pessoal de casa, quem é que vai falar um pouquinho? Rosa. Eu acho que o tema é muito instigante, né? Muito, muito instigante, especialmente porque a gente está vivendo um tempo onde isso é mais explorado, acho que do que a gente imagina.
assim, essas igrejas mais fundamentalistas, elas estão se detendo muito nisso, né? Isso vem muito forte. E a gente, às vezes, que está numa igreja como a nossa, que é uma igreja histórica, mais estudiosa, mais aprofundada, mais devagar assim, na compreensão, para não fazer interpretações equivocadas, a gente, às vezes, nem acompanha o que está rolando mesmo nessas igrejas menores. Menores que eu digo assim, com uma perspectiva fundamentalista e mais comunitárias, né, que não são conexionais como a nossa, portanto, não tem uma orientação oficial, e que não tem documentos, e que, enfim, vai conforme a cabeça do pastor daquela comunidade. Eu acho que tem coisas loucas sendo ditas e pregadas, a gente sabe, mas eu só estou querendo dizer assim, que é muito mais até, eu acho, do que o que a gente suporta. Bom, esse é um ponto que eu queria ressaltar, né? Então, assim, o fato da gente não se preocupar não significa que o problema não exista, né? Ele está ali e as pessoas estão sendo abastecidas, vamos dizer assim, numa visão dessa perspectiva. Eu acho que a gente encaixa aí esse movimento anti-vacina, esse movimento assim, não vamos interferir nas coisas porque Deus vai chegar em seguida e vai resolver. Eu acho que isso está muito, muito forte nas comunidades, digamos assim, menos favorecidas, com menos possibilidades concretas e reais na mão de uma vida mais decente, mais digna e assim por diante. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria colocar é que eu também acho que para muitos de nós, assim, aqui até nós, entre nós, pessoas do nosso entendimento, da nossa capacidade intelectual, assim, eu acho que a coisa da segunda vida mexe muito com a questão da morte real, né? Assim, não, pensar na segunda vida significa dizer a minha finitude está chegando, né? E isso as pessoas também evitam, as pessoas não querem falar sobre morte, sobre fim, as pessoas se queixam dos problemas, das dificuldades, mas elas não querem que termine essa vida corpórea real que nós conhecemos. Está todo mundo assim, meio infeliz, querendo que seja melhor, mas não querendo que termine. Eu acho que também aqui tem um... Eu estou falando assim sobre a abordagem do tema, né, Darlene, que tu disseste não me interessa. Eu acho que tem também uma coisa da gente rejeitar por aí. Eu acho que tem uma terceira coisa nesse tema, que a Madalene vai explorando bem nessa bela aula que ela nos deu, que são os conceitos de tempo e espaço, né? Esse do Cronos, que tempo é esse do Kairos, né? Por mais que seja o tempo do Cronos mais próximo e mais palatável, no sentido de que a gente pode aprender esse tempo, né? O tempo cronológico é o tempo da minha idade, o tempo da minha projeção profissional, o tempo que eu vou comprar casa própria, o tempo das coisas mais concretas, né? Esse é o nosso crono, o tempo do meu aniversário, que vai passando e vai marcando as datas e tal. Mas, mesmo assim, ele é pouco apreensível, assim. A gente planeja, mas não necessariamente a gente realiza. Assim mesmo ele é um tempo difícil. E o Kairos, então, nem se fala, né? Porque o Kairos significa a gente ser capaz de discernir, né, na visão como se fosse na visão de Deus, aquilo que ele espera de nós e do mundo criado, da natureza. Então, mais difícil. Esse tempo Kairos é um tempo assim, da amplitude, né, de todas as possibilidades, eu diria assim. E o espaço, né, a questão do espaço, onde é que eu estou, o que eu faço, onde é que eu estou, como é que eu prego o evangelho no lugar que eu ocupo, como é que isso se viabiliza, né, nas diversas instâncias e pequenas medidas do dia a dia, né? Como é que eu falo isso para um filho, como é que eu falo isso para um pai, como é que eu faço isso para o meu vizinho, para a minha amiga e tal, para o meu amigo, como é que eu falo isso no meu ambiente de trabalho, sem parecer tolo, sem parecer babaca, sem parecer encurtado, né, na compreensão da realidade, como é que eu insiro a questão do cristianismo no todo da vida e do mundo, né, sem eu me sentir diferente dos outros, porque a grande maioria dos outros não professa isso. Enfim, acho que o tema traz tudo isso para nós. Por isso que o tema é um tema complicado, eu acho. É um tema difícil. E essa noção da segunda vinda, então,
É muito, muito complicado. O Wesley, eu acho que ele enfrenta pouco essa questão da segunda vinda mesmo. Tem um ou dois sermões dele, tá ótimo, né? Tem um ou dois sermões de Wesley que enfrenta isso, da segunda vinda, mas o Wesley é um homem do seu tempo, é um homem do momento do pragmatismo, né? Ele é um homem da coisa próxima. Ele não é um homem que divaga, né, teologicamente num fundamento filosófico amplo demais. Ele, ao contrário, ele puxa, né, para a realidade. Ele puxa para aquele momento que ele está vivendo. Então, claro, ele acaba invertendo a lógica do problema, eu acho, Davi. Ele queria fazer essa colocação. Fiz tudo isso para dizer isso que eu quero dizer agora. Eu acho que o Wesley, ao invés de se preocupar em falar sobre a segunda vinda, a ênfase de Wesley, e eu queria um teólogo aqui comigo para debater, porque eu não tenho essa competência, mas estou só inferindo isso, Wesley enfatiza, então, o que fazemos enquanto isso não acontece, né? E que é a coisa da evangelização e que é a coisa de vamos, então, pregar e dizer da maravilha da graça, da maravilha da salvação. É isso, quer dizer, mais ou menos eu penso assim, que ao invés de enfrentar a amplitude infindável, né, do conceito de tempo e de espaço, que está por baixo de tudo isso, quando vai ser, como vai ser, o Wesley diz assim, não, vamos então enfrentar a coisa que é possível de realizar, que é uma vida plena diante de Deus, uma vida digna, uma vida honesta, enfim, com todos os pressupostos, né, da vida cristã, e uma vida que efetivamente aponte, né, para a experiência com Cristo. E aí não dá para esquecer, e por isso eu quero encerrar, não dá para esquecer que a segunda vinda é uma promessa, né? E que assim como a gente acredita que é promessa do Senhor nos salvar, é promessa do Senhor nos amar, é promessa do Senhor nos resgatar, nos perdoar nos pecados e assim por diante, também é promessa do Senhor que Ele virá na integridade da sua figura, né? Que Ele virá inteira e intensamente para estar conosco. Então, não dá para eu negar esse tema, eu preciso enfrentar esse tema, né? Eu acho que o Wesley enfrenta no lugar do utilitarismo, né? Então, o Wesley está vivendo um tempo na Inglaterra que os filósofos estão apontando, é a vida prática que tem sentido. Vamos pensar como a gente interfere no cotidiano prático das pessoas, para sair da miséria, da escravidão, da tragédia, dos dramas sociais da época. E isso vem para nós. Então, nós também ficamos assim, como é que a gente faz para encarar isso, mas sem perder de vista que é uma promessa, e em sendo uma promessa, precisa ser uma crença nossa, né? E para mim o Rosco está aqui, como é que eu assumo isso, né? Admitindo que me interessa muito mais viver o dia a dia do que pensar no amanhã, considerando que eu penso assim, se eu creio num Deus maravilhoso, que me ama, que me resgata, e que pela sua graça me salva, esse Deus vai cuidar de mim no depois, no futuro. Então, pouco me importa se eu vou ficar viva e encarnar de novo, se eu vou não sei o quê, se eu vou... Essas coisas todas que são as elucubrações que a gente ouve sobre o tema, né? Mais me interessa saber que sou amada e resgatada por Ele. Enfim, queria só repartir isso com você. Não é fácil. Não acho que seja um tema fácil, não. Concordo com a Ivonete, viu? Se você tivesse domínio, então, como é que seria a sua aula? Sempre muito objetiva e muito clara a sua aula, Darlene. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu me lembrei aqui de como é que é esse tema na visão de uma criança. Eu me lembrei de que quando a Fernanda era pequena, uma vez ela falou para mim assim, mamãe, será que eu vou ter tanto azar de depois que eu morrer, Jesus voltar para a Terra? Então, assim, ela queria estar viva na Terra quando Jesus voltasse. Então, assim, compartilhar assim, né, que até as crianças pensam no assunto, né, e ela estava preocupada com isso, né? Bendita professora que conseguiu abordar esse tema com ela como criança, hein? Quem será que era, né? Vale a pena pensar, para a gente aprender com ela, né? Eu me lembro de um período que a Rosália dava aula para as crianças,
E ela dava aula aqui, quando ela chegava em casa à tarde, ela ligava para a gente perguntando, conta para mim, prometi que respondo para as crianças no domingo que vem. Me ajudem. Eu tive um problema aqui, Dalene. Quem que era? Diz de novo. Rosália. Ah, Rosália. Quando a Rosália dava aula para as crianças, né? Ela, às vezes, à tarde, ela ligava para a gente pedindo ajuda. Socorro. Criança enrosca a gente mesmo. É mais difícil dar aula para criança, viu? Eu também acho. Não sei se tem mais alguém para contribuir aqui. Diga, Vilma. Eu estava pensando aqui que nós somos uma geração muito privilegiada, né? Todas as vezes que a gente chega assim, num 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 8-0. Quando a gente chega, chegam todos também. Então, nós vivemos todas as mudanças até hoje. Por que não viver essa mudança também? Então, tem que viver na esperança. Se eu for privilegiada de ver a vinda de Deus, eu não quero mais nada na vida, não é? Aí, quando começo a assustar, porque ele vem entre as nuvens, eu tinha uma moça que trabalhava aqui que falava, me ameaçava toda segunda-feira. Eu falava, uai, é ele que está vindo, você não acredita, não crê nele? Então, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, quer dizer, a gente pegou desde da parte musical, cultural, religiosa, que foi maravilhosa na nossa década de 2.0, não é? 1.8, quer dizer, foi uma época que a igreja vibrou, que não vibra desse jeito, não é? Mas é descrença, é destruição dos colégios, das igrejas também. Então, eu acho que a gente chega junto com uma mudança muito boa, não é? De todas que nós vivemos, da nossa geração, quer dizer, eu nem preciso de lembrar mais nada, mas então vai ser a graça de Deus, a gente poder estar viva e ver a chegada dele. Mais alguém? Um dos textos que eu li, que o Luiz me mandou, era um artigo que estudava outros dos textos escatológicos do Novo Testamento, e especificamente as 2 cartas aos Tessalonicenses. O primeiro capítulo da primeira carta de Tessalonicenses é o capítulo todo, de fato, também falando sobre como é que o Paulo está enxergando isso, e aí eu volto, né? Era logo depois da morte de Jesus, então, né? Dos primeiros textos. E ele relata, então, um pouco de como é que ele enxergava tudo isso. Selecionei, então, um aspecto aqui, meio que para encerrar a nossa aula. É o momento em que ele diz assim, que Jesus nos salva do pecado, do nosso pecado e, portanto, do nosso presente. Mas ele também, com isso, nos salva da ira futura. Então, a nossa experiência de conversão, a nossa experiência de fé em Jesus, nos salva tanto do presente como no futuro. Então, nós não temos de que temer. E acho que é um pouco do que a Vilna estava dizendo aí, né? Se acontecer enquanto eu estou viva, maravilha. Se não for assim também. Mas é a experiência que nós temos de que, de tudo isso, não é? Nós não temos o que temer, porque hoje Jesus nos salva do pecado e no futuro da ira. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. E no domingo que vem a gente tem mais uma aula, né, Rosa? Eu não mais uma aula semana que vem. Então tá bom. Obrigada, gente, por todo mundo aqui e vamos continuar então estudando e aprendendo um pouco mais de tudo isso. Fala, Rosa. Não, Darine, só aquelas coisinhas práticas. Bom, primeiro agradecer a aula, foi maravilhosa, todo mundo gostou, é isso mesmo, né? Bom a gente poder estar junto e se cobrir uns aos outros pela oração, pela ajuda, né? Enfim, essas coisas todas que uns fazem pelos outros, e isso é maravilhoso. Mas, assim, as coisinhas práticas agora do final da aula, que é ver com o pessoal aí quem que traz um lanchinho para a semana que vem, né?
e organizar esse pedaço, né? Avisar para quem não sabe que os pastores estão viajando, estão de férias. Então, hoje nós tivemos uma outra pessoa aí, foi o Ilquias, né? Que teve aí no início da classe, eu vi ele passar. E a comunidade continua, na semana que vem os pastores chegam e tudo segue normal, né? Semana que vem vou estar com vocês ainda e tudo. Depois, no dia 31, queria só aproveitar para avisar que eu vou estar em viagem também, vou participar da festa de aniversário do meu irmão mais velho, que vai fazer 80 anos, que eu acho que é um privilégio muito grande. Nós somos só 3 irmãos na família e nós... Então, no dia 31, eu não vou estar com vocês. Mas depois seguimos normal. É mais isso, Dalene, e fazer a oração aí com o grupo, quem sabe tu mesmo pode fazer, né, para a gente terminar a classe. Agradecendo também a presença do César, que já é o segundo domingo que ele está conosco, não sei se está nos ouvindo aí ou não, mas agradecer e dizer para ele da nossa alegria da presença dele aí, né? Um abraço para a Lourdinha também, que é parceira lá, amiga nossa, né? Vamos lá, Dalene, então, faz uma oração? Obrigada, Senhor, por esse momento de compartilhar ideias e crenças sobre a segunda vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender o significado disso no nosso cotidiano, mas também anima-nos sempre na nossa esperança de seguir cumprindo parte da nossa missão. Obrigada pela vida de cada um, de cada uma que tem se envolvido neste trabalho e ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis. Em nome de Jesus, amém. Amém.